Olá pessoal, esse é o exercício número 61 do grupo de discursivas do Fórum do Mocan. Vamos dar uma olhadinha na questão dessa semana. A questão é de direito penal e foi tirada do concurso da magistratura do Rio de Janeiro de 2008. Carlos foi condenado pelas práticas de lesão corporal grave à pena de 2 anos de reclusão e furto simples, às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias multa em concurso material. A possibilidade de fazer incidir pena alternativa em qualquer das condenações? Qual o regime prisional a ser fixado, considerando que Carlos é primário, de bons antecedentes e menor de 21 anos? Fundamente. A primeira coisa que a questão traz para a gente é o Instituto do Concurso Material. O concurso material ou concurso real de crimes está previsto no artigo 69 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, ou seja, somam-se as penas. No caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, a mais grave. Só que para chegar ao cúmulo material, o juiz deve antes ter percorrido o sistema trifásico para cada crime, conforme o artigo 68 do Código Penal, para só aí efetuar a soma. Vamos visualizar então em que momento da fixação da pena nós estamos. Nós temos, então, o furto simples e a lesão corporal. A pena base é fixada. Logo em seguida, as atenuantes e as agravantes. E as causas de diminuição e aumento. Esse é o sistema trifásico. Depois, nós temos a soma do concurso material. E é a partir daqui que nós vamos trabalhar. Aplicação da pena alternativa. Primeira coisa que devemos falar aqui é que a substituição da pena privativa de liberdade antecede e, portanto, prejudica a análise da suspensão condicional da pena, o sursi. É a regra do artigo 77, inciso 3. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, que é a substituição por restritiva de direito. Isso é pacífico na nossa jurisprudência. Vejam aqui um exemplo disso. Admitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, inciso 3 do Código Penal. Agora vamos lembrar a regra do artigo 69, parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, ou seja, do concurso material, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa, ou seja, não tiver sido aplicada o sursi, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse Código, que é a substituição por pena restritiva de direito. A questão passa pela aplicação desse dispositivo, vocês vão ver mais adiante. Agora vamos voltar lá para o nosso caso. Primeiro, vamos partir para a análise da substituição por pena restritiva de direito. Analisando cada crime, a gente pode ver que para o furto simples seria cabível a substituição por pena restritiva de direito, já que se encaixa nos requisitos do artigo 44, pois o crime é doloso, mas a pena não supera 4 anos. Foi cometido sem violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Já na lesão grave, justamente pela violência, não cabe a pena restritiva de direitos. E a soma das penas ultrapassa o limite do sursi. Em suma, podemos dizer que não caberia pena restritiva de direitos em virtude da violência da lesão, nem suspensão condicional da pena em virtude da soma ultrapassar o limite do artigo 77. Só que Luiz Flávio Gomes ensina que, antes de 98, caso o juiz não suspendesse a pena, era impossível a restritiva para o outro crime.
o que nada mais é do que aquela regra que a gente acabou de ver do artigo 69, parágrafo 1º. Só que com o advento da Lei 9.714 de 98, aumentou-se de 1 para 4 anos o patamar de pena para se aplicar a substituição por restritiva de direito nos crimes dolosos. E isso fez com que a regra do artigo 69, parágrafo 1º, ficasse esvaziada. Por quê? O artigo 44, parágrafo 5º, diz que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução decidirá sobre a conversão em pena restritiva de direito. Logo, por uma questão de lógica, se a superveniência de condenação não é causa obrigatória da revogação da pena restritiva anteriormente aplicada em substituição, a mesma regra deve ser aplicada ao concurso material. Assim, no caso, e de acordo com essa interpretação, não estaria impedido o juiz de, no furto simples, efetuar a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. Por fim, vamos analisar a questão do regime de cumprimento da pena. Aqui não tem muita dificuldade. A questão era simples por si só, porque as penas isoladamente foram fixadas no mínimo, a gravidade em abstrato do delito não pode alterar o regime, isso é a súmula 440 do STJ, as circunstâncias judiciais são favoráveis e a soma é inferior a 4 anos. E por que a soma? Porque o artigo 111 da LEP diz que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Aqui não tem dúvida, o regime é o aberto. Enfim, é isso, pessoal. Até um próximo vídeo.